eu sou Priscila Pécoli, psicóloga do IBTED. Quem de vocês se lembra do dia que se deparou com a quantidade de informações necessárias para o controle do diabetes? E quem de vocês se lembra da primeira vez que fez a contagem de carboidratos de um alimento que saía da rotina de alimentação e esse cálculo deu errado? Pois é, hoje eu tô aqui para falar de algo extremamente importante para o sucesso do tratamento ao longo da vida da pessoa com diabetes e eu vou falar aqui sobre a transição de cuidados e o papel dos pais ou dos cuidadores neste processo. Quando eu falo sobre a transição de cuidados, isso diz respeito a como podemos fazer para que as crianças, quando elas se tornam adultas, elas passem a cuidar delas mesmas em relação ao diabetes e também de uma forma mais responsável. Muitos pais e cuidadores têm dúvidas sobre quando e como começar a transição para que um dia ele ou ela possa tomar conta disso, de forma independente, sem trazer risco à sua saúde. Desde o diagnóstico, independente do impacto e do abalo gerado, o diabetes pede ações imediatas e o seguimento das condutas médicas para evitar episódios de hipo e hiperglicemia. Esse processo de aprendizado nem sempre é fácil. Ele pode gerar muitas dúvidas, medos, inseguranças e são descobertos ao longo da prática de cuidados. Então é importante lembrar que na maioria das vezes os pais partem de uma condição de não saberem absolutamente nada a respeito da doença e do seu controle e após anos e anos de aprendizado, que vão incluir falhas, erros, esquecimentos, eles podem aí dizer que eles sabem o que eles estão fazendo. Então esse processo não é nada fácil, não ocorre da noite para o dia. E eu trago isso aqui para nós lembrarmos que isso também não vai ser diferente para os seus filhos. Temos que contar que haverão erros, esquecimentos, falhas, cálculos errados, até que eles consigam realizar isso tudo por sua conta. O importante é pensar como podemos fazer diante daquilo que dá errado. É muito importante que isso também seja transmitido para os seus filhos. Então vamos lá. Quando temos uma criança com diabetes, o papel dos pais é de ser esse gestor do diabetes. Ele vai ser aquele que vai tomar as responsabilidades e as rédeas do tratamento e o seu papel é fundamental para o sucesso do controle glicêmico. Podemos passar para elas, quando pequenas tarefas, mas a responsabilidade ainda está na mão dos pais. Podemos, nesse período, encorajar para que as crianças vão se apropriando aos pouquinhos do que isso diz da realidade delas. Por exemplo, em consultas médicas, nós podemos encorajar para que eles façam perguntas, anote as perguntinhas que eles vão fazer e tirem essas dúvidas sem receio de a pergunta ser aparentemente sem sentido ou boba. A criança também está elaborando isso tudo que se passa com ela. Então, se ela aprende cedo a estar de forma mais ativa no seu tratamento, vai ser muito mais fácil quando ela fizer por sua conta. Uma vez que a criança já consegue ler, ela pode procurar no manual os alimentos que ela vai comer e qual a quantidade de carboidratos. À medida que ela consegue fazer continhas de mais e de menos, já podemos fazer o cálculo de carboidratos e as unidades de insulina serem aplicadas. Mas isso sempre com a conferência final dos pais. Outra coisa que também pode ser feita pelos pais ao longo da infância é, na medida do possível, relatar para a criança o que será feito, por exemplo, no momento de trocar o catéter. Explique como fazer, mas sem o compromisso de ela saber fazer ao final. Mas relate os passos, os procedimentos, as checagens que você mesmo fez para ver se foi feito corretamente. Seria mais ao final do período da infância, mais próximo da adolescência, que é possível ensinar e acompanhar a troca de catéter com mais tranquilidade. Quando nós estamos caminhando para a adolescência, o papel dos pais ou cuidadores é o de se transformar num monitor ou ter um papel de suporte. Esse é um papel que vai sendo mudado aos pouquinhos durante todo o período da adolescência. Ou seja, a transição tem que se dar de forma gradual e os pais mudam aos poucos para um papel de treinadores e apoiadores. Seria um período de responsabilidade compartilhada, na qual os pais supervisionam, verificam a linha de raciocínio e os adolescentes tomam ações na ausência dos pais, mas mantendo uma comunicação com eles. Por exemplo, na parte da tarde do dia haverá uma partida de futebol. É bacana que pais e filhos possam conversar para ver se seria interessante manter um basal temporário, desligar a bomba, comer algo antes, lembrar de checar a glicemia antes e depois. Os pais ajudam o adolescente na linha de raciocínio e no que deve ser lembrado e feito. Outra coisa que pode também ser feita nessa fase é promover ações que proporcionem um tempo sozinho com os médicos e profissionais da saúde. É importante que ao final dessa fase, o adolescente aprenda a linha de raciocínio a respeito dos cuidados com diabetes, as consequências das ações ou da ausência delas e consiga realizar essas tarefas por sua conta.
A ideia é que os pais passem, ao final, a acompanhar o raciocínio e oferecerem sugestões de melhorias, o que pode ser aperfeiçoado, enfim. Já com os jovens adultos, a função dos pais é de ser mais uma rede de segurança, oferecendo suporte quando for necessário. Os pais podem acompanhar os filhos nas consultas, mas o seu papel deve ser o de coadjuvante, será mais de observação. O papel principal, quem vai brilhar, é a pessoa com diabetes. A fala e a conversa se dará entre ele e o médico. O controle dos insumos passa a ser da responsabilidade das pessoas com diabetes, mas na eventualidade dos filhos não conseguirem, por conta de trabalho, estudo ou dos dois, os pais também podem retirar os insumos nas farmácias de alto custo, por exemplo. Na eventualidade de um episódio de hipo ou hiperglicemia, os pais podem ser também um amparo ou alguém que eles possam recorrer. Então eu imagino que todos vocês foram pensando em situações diversas que podem envolver os seus filhos para que eles entrem na rotina de cuidados com diabetes. Talvez muitos de vocês pensaram em outros exemplos, experienciaram outras possibilidades. Então, assim que tiverem oportunidade, não deixem de compartilhar sobre o que vocês fizeram, o que funcionou e o que não funcionou, principalmente. Mais uma vez, eu saliento que dificuldades, erros, enganos, esquecimentos, eles vão ocorrer aos montes. O importante é nós pensarmos como que nós vamos lidar com eles para que eles sejam agentes de transmissão de conhecimento e oportunidades de aprendizado e não fonte de repreensão e insegurança. Um abraço a todos e até a próxima!